Irmãos, vamos abrir o texto sagrado, a palavra de Deus, em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Depois nós leremos mais outros textos. Romanos capítulo 1, 16 e 17. Vamos ler todos juntos. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Ainda de pé, Gálatas capítulo 3, versículo 11. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Gálatas 3, versículo 11. Vamos ler juntos, outra vez. Vamos juntos? E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. E ainda, Hebreus 10, 38. Hebreus 10, 38. Hebreus capítulo 10, verso 38. Vamos juntos? Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, é com temor e tremor que abrimos o teu santo livro, que nos dirigimos a ti e suplicamos, ó Deus, que tu fales ao nosso coração. A tua palavra não é para nos agradar, a tua palavra é para nos corrigir. A tua palavra não é para nos afagar em nossos sentimentos humanos. A tua palavra é para nos disciplinar e nos santificar. É uma luta tremenda, é uma luta do espírito contra a carne. E portanto, e por isso nós te pedimos, Pai, aplica a tua palavra à nossa mente, ao nosso coração. Corrige-nos, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos? Lembrando que o tema da nossa igreja este ano é fé, esperança e amor. E eu achei interessante, eu tenho achado interessante que várias outras igrejas locais também escolheram este mesmo tema. Não houve combinação, absolutamente. Mas eu creio, não tenho dúvida de que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o maestro da igreja, está dirigindo a igreja, está levando a igreja a olhar para o alto, porque a nossa redenção se aproxima. O Espírito Santo está levando a igreja, está ministrando a igreja, falando a igreja, despertando a igreja para que abra os olhos e perceba que Jesus está às portas. Maranata, Jesus está voltando. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, como diz o hino 112 do cantor cristão, vencendo vem Jesus. Devemos estar atentos, a ciência se multiplicando, o amor esfriando. O príncipe deste mundo, mais do que nunca, atacando a igreja, atacando a família, que é a célula máter da sociedade. O príncipe deste mundo, que é o inimigo de nossas almas, levando as pessoas a cada vez mais apostatarem da fé. E ontem na conferência missionária aqui com a nossa irmã Conceição, de tantas frases tremendas que ela proferiu,
Uma está martelando na minha mente. O que foi que a liberdade fez com a igreja? O que foi que a liberdade fez com a igreja? Quase não tem mais igreja na Europa. Nos Estados Unidos está indo no mesmo caminho. No Brasil e na América Latina não tem sido diferente. Em contrapartida, nos lugares onde há maior perseguição, a igreja perseguida, a igreja que está nos campos de concentração, como na Coreia do Norte, na China, essa igreja tem sido uma igreja pujante, uma igreja forte. Irmãos nossos irmãos, que vamos nos encontrar lá no céu, sabendo que correm total risco de morte, eles não têm negado a fé. Como nós ouvimos o testemunho ontem, quando um culto dura 6 horas nesses lugares, os irmãos ficam tristes. Os irmãos ficam tristes, queriam mais cultos. Cultos de ter 2, 3, 4 pregações. Cultos onde, no mínimo, duram 6 horas. E muitas vezes aqui, parece que se fica torcendo para o culto terminar o mais rápido possível. Por quê? Parece que há uma verdadeira torcida, uma verdadeira competição, um verdadeiro desejo para que o culto acabe logo. Onde está a fé? Onde está a esperança? Onde está o amor? A Bíblia diz que o Senhor derrama fé, derrama esperança, derrama amor em nosso coração. Uma das causas principais pela qual o Espírito Santo, o Espírito de Deus, operou a reforma protestante, não foi Lutero, não foi Calvino, não foi Melancton, não foi Zwinglio, não foram os precursores. Quem operou a reforma foi o Espírito Santo. Os homens, nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Uma das causas principais que fez com que a reforma eclodisse foi justamente a apatia espiritual na igreja, que sempre existiu. A igreja está com 2021 anos de existência, desde que nosso Senhor Jesus veio, desde o Pentecostes. Nós não podemos negligenciar, irmãos, essas dádivas, essas graças, esses meios de graça, da fé, da esperança e do amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses 3, porém o maior destes é o amor. E agora, no mês de outubro, nós estamos pensando neste subtema, fé, esperança e amor na evangelização das crianças. E hoje, que alegria, aqui com o pastor Lucas, a gente vendo entrando umas 15 crianças. Pastor Lucas está fazendo um trabalho belíssimo também com as crianças aqui da Redondeza. Elas começaram vindo jogar bola aqui no estacionamento. E através da escolinha, elas começaram a vir aqui para a quadra, a escolinha de futebol. E elas estão vindo certinho para a escola dominical, para o culto infantil. Foi lindo, durante o culto hoje de manhã, entrarem aquelas crianças aqui. Fé, esperança e amor na evangelização das crianças. Aqui estão os nossos queridos pastor Gibson e Marinalva, que trouxeram a PEC para Sergipe. Está conosco também, já esteve no último ensaio do coral, o novo líder da PEC aqui em Sergipe, o missionário Ismael e a missionária Rita, já ministraram para nós no acampamento Aprisco do Carneirinho. A Bíblia diz, a língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe dê. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe dê. As crianças estão sendo manipuladas pelo príncipe deste mundo. Vocês já viram os brinquedos das crianças como estão? Já viram as cartilhas que promovem para as crianças? O tipo de entretenimento que é oferecido para as crianças, a maneira como as crianças estão sendo induzidas e conduzidas pelo príncipe deste mundo, travestido de pais incautos, neófitos, ignorantes. As crianças pedem pão e ninguém há que lhe dê. Lamentações, capítulo 4, versículo 4.
A primeira vez que eu ouvi uma mensagem sobre esse texto foi com o reverendo Vassílios Constantinides, da APEC, lá no nosso Seminário Presbiteriano do Norte. Mas hoje eu quero falar, irmão, continuar falando sobre vida vitoriosa. A vida vitoriosa envolve princípios. A vida vitoriosa envolve princípios. E os textos são estes. Romanos 1,17, que nós já lemos. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Gálatas 3,11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Hebreus 10:38. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O Espírito Santo nos conclama a viver pela fé. Esta fé não vem de nós, não procede de nós, não é religiosa. Esta fé não é abstrata meramente, ela é concreta, ela é real. Eu sei em quem tenho crido. Não é como disse o teólogo reformado liberal Karl Barth, que disse que a fé é um salto no escuro. Ora, nunca! A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei que combatendo o bom combate, completando a carreira, guardando a fé, eu receberei a coroa da justiça na glória celestial. E verei o Senhor Jesus. Por isso que quando nós cantamos como cantamos nos cultos aqui, nós não podemos deixar de nos emocionar. Quando nós nos reunimos, quem rege é o Maestro, que é o Espírito Santo. Nós nos reunimos para adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor Jesus Cristo, e nós temos que nos exercitar nisto, porque aproxima-se o dia em que nós vamos ser instados, em que nós vamos ser levados aos tribunais por falarmos o nome de Jesus Cristo. E eu não vou deixar de falar. Aproxima-se, está escrito, está na Bíblia, seremos levados aos tribunais em decorrência da nossa fé, por causa da nossa fé. Seremos levados aos tribunais como foram durante mais de 3 séculos, quase 4 séculos, o século 0, século 1, século 2, século 3, até o ano 350, a igreja perseguida, os crentes, os cristãos, nossos irmãos, sendo mortos simplesmente porque diziam: Jesus Cristo é o Senhor. Numa época em que o legal, o obrigatório, era quando um encontrava-se com o outro em qualquer lugar, dizer Ave César, ou seja, salve César. César era Deus para os romanos. Mas agora os novos convertidos, os cristãos, não mais diziam Ave César, mas quando encontravam-se uns com os outros, diziam Kyrios estin Jesus Christos. Jesus Cristo é o Senhor. E por causa disso eles eram levados para o Coliseu, por causa disso eles eram levados para as feras, por causa disso eles eram afixados nos postes e onde lhes era ateado fogo. Eles eram mortos porque diziam Jesus Cristo é o Senhor. Igreja alerta, o dia prometido vem no qual o Senhor Jesus virá. É assim disse o poeta. Temos que estar alertas. Jesus está voltando. Nós não temos que nos preocupar com o preço do combustível, não temos que nos preocupar com a inflação, não temos que nos preocupar com nada nesse mundo. Devemos sim erguer os nossos olhos, porque o Rei está voltando. Jesus está voltando. A tarefa da igreja é não se conformar com este século. Nós não podemos permitir que essa liberdade aparente, que essa liberdade humana arrefeça, enfraqueça, solape a caminhada da igreja. Nós não podemos permitir que nada neste mundo venha nos intimidar. Nós não devemos permitir que aconteça conosco o que uma criança disse. Nós temos que ser ousados na fé, ousados na esperança, ousados no amor. O que fez com que a reforma protestante do século XVI acontecesse foi exatamente o fato de que aqueles nossos irmãos
do século XVI, eles não se acovardaram. Dos séculos anteriores, os precursores da reforma foram queimados vivos. Savonarola, John Hus, Wycliffe, homens dos quais o mundo não era digno. Eles sabiam que iriam padecer, eles sabiam que estavam indo contra a lei dos homens, mas a Bíblia diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós não estamos aqui para salvar a nossa pele, nós não estamos aqui para satisfazer os nossos instintos e desejos, nós não estamos aqui para buscar um lugar ao sol, imaginando que vamos encontrar um mar de rosas deste mundo. Pelo contrário, nosso Senhor e Rei diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós não estamos aqui para nos agradar e muito menos para agradar ao mundo. Nós estamos aqui para obedecer a todo o decreto de Deus. Irmãos, então eu quero falar sobre dois grandes princípios. Pensando em que a vida vitoriosa envolve princípios. Quando Paulo diz o justo viverá por fé. E se é por fé, então não é pelas obras. Esse texto é citado de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Que diz, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Esta oposição de pensamentos traduz justamente a história da humanidade, a história do homem na face da terra. Eis o homem na sua vaidade, eis o homem no seu secularismo, eis o homem na sua soberba. Mas isto é falso, isto é falho, isto é mortal, isto é infernal, isto não é bom, isto é péssimo. A despeito disto, perceba, o justo viverá é pela fé. Não é pela soberba, não é pela vaidade, não é pelo aplauso, não é pelo sossego, o aparente sossego de uma vida, não. É pela fé. O Espírito nos conclama a viver pela fé. Esta mesma verdade, como nós já lemos, ela é repetida, extraída de Abacuque e repetida por 3 vezes nos textos, como nós vimos, Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38. O apóstolo Paulo e o escritor da epístola aos Hebreus beberam na fonte do profeta Abacuque. E é a pedra de toque, é a pedra angular do pensamento da teologia do Novo Testamento. O justo viverá pela fé, a justificação pela fé. E apesar dessa repetição, quantos de nós que temos começado no Espírito, estamos procurando nos aperfeiçoar na carne? Quem disse isso não fui eu, foi o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Ele diz, sois assim insensatos, ele está escrevendo à igreja, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Queridos, o Espírito Santo nos conclama o tempo todo a vigiar, para não permitir que o nosso ego prevaleça, que a nossa vontade, que é carnal, animal e diabólica, prevaleça, para que o nosso eu não prevaleça, para que as nossas idiosincrasias, que nada mais é do que soberba, prevaleça, mas sim a fé prevaleça em nós. Fomos chamados a viver pela fé. Temos a grande comissão de evangelizar, de falar do Senhor Jesus em tempo e fora de tempo, a todo mundo. E hoje um dos maiores campos missionários está na urbis, está na grande cidade, na polis. Um dos lugares mais agnósticos hoje, onde mais cresce o ateísmo, é justamente nas universidades. E isso não é por acaso. Há uma orquestração do inimigo na formação da opinião das pessoas, na formação acadêmica das pessoas, levando as pessoas a se tornarem inimigas do Evangelho, a se tornarem cada vez mais soberbas.
praticamente não tem mais igreja na Europa, repito. E a despeito de todo mundo dizer que ama a Deus, a despeito de todo mundo dizer que crê em Deus, isso também para nós não é novidade. Porque na razão inversa está crescendo o número de ecumênicos. O ecumenismo é politicamente correto. Então as pessoas negam a palavra de Deus, mas dizem, nós cremos em Deus. E querem um Deus do seu jeito. São cada vez mais religiosas, cada vez mais ecumênicas. Até a ONU, Organização das Nações Unidas, já está falando em unir as religiões. E evangélicos incautos, evangélicos soberbos, têm se empolgado com essa proposta demoníaca. A igreja de Jesus não é ecumênica. A igreja de Jesus é santa. A igreja de Jesus não se conforma, não toma a forma deste século, mas tem a consciência de pregar todo o decreto de Deus. A igreja de Jesus não se deixa esmorecer, intimidar diante daqueles que nos atacam, daqueles que nos agridem, daqueles que nos perseguem. A igreja de Jesus não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há uma onda de politicamente correto até dentro das igrejas, dizendo que não se pode falar determinados pontos para não constranger. Pois a Bíblia diz, Jesus diz em Mateus capítulo 10, versículos 33 e 34. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Há dois caminhos para o homem. Um caminho largo e espaçoso que conduz à perdição, o inferno. Mas um caminho estreito, uma porta estreita que conduz à salvação, à vida eterna nos céus. E a missão da igreja é apontar o caminho, a missão da igreja é combater a iniquidade, é combater o pecado. A missão da igreja é dizer, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. A missão da igreja não é passar a mão na cabeça, a missão da igreja não é se conformar com este século, a missão da igreja não é agradar as pessoas, o culto não é show, o culto não é para agradar as pessoas, o culto não é para obedecer à vontade, à soberba do homem, o culto é para agradar a Deus, é para a glória de Deus. Queridos, quando nós vivemos por fé, confiamos inteiramente em Cristo, não podemos viver retamente se não confiarmos inteiramente em Cristo. Então eu sei em quem tenho crido, eu confio em Cristo e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu peço ou espero. Sabemos ou deveríamos saber que não poderemos viver vidas vitoriosas por nós mesmos. E Deus nos chamou à vida vitoriosa. Quando os mártires foram para o cadafalso, quando os mártires foram para o suplício, eles foram cantando hinos de louvor a Deus. O hino da vitória. A vitória do cristão não é a vitória do mundo. A vitória do cristão não é a vitória da carne. A vitória do cristão não é para agradar a si, nem agradar ao homem. A vitória do cristão é para obedecer a Deus. É para honrar a fé. Louvado seja Deus. Oh, irmãos, Martinho Lutero comentando Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Assim disse Martinho Lutero: muitos de nós, por vezes, ficamos envergonhados por causa de nossa fé, ou escondemos dos outros o fato de sermos cristãos. Que palavra atual! Parece que Martinho Lutero escreveu hoje, isto há 504 anos atrás.
Muitos de nós, por vezes, ficamos envergonhados por causa da nossa fé, ou escondemos dos outros o fato de sermos cristãos. Muitas vezes tem um casamento de crente. Reverendo Hernandes fala isso. Reverendo Jeremias, os pastores, homens de Deus falam isso. Tem o casamento de crente. Casamento é na igreja. Querem a bênção de Deus. Termina a celebração no templo. Vai para o salão de festas. Lá no salão de festa rola a bebida. Rola a bebida alcoólica. Não parece festa de crente. Que vergonha. Que transgressão. Que falta de fé. Que agrado, que afago ao mundo. E o pior é que os responsáveis dizem, mas os nossos amigos, eles não são crentes e nós precisamos agradar a eles. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Muitas vezes até aniversário de criança. E ao invés de o tema ser um tema bíblico, é tema desses heróis de quadrinhos. E vocês já viram o que é que eles estão fazendo com esses heróis de quadrinho? A Barbie, o Superman, essas coisas. Nós não temos que ceder 1 milímetro ao mundo. Quer fazer aniversário de criança? Façam alusão a temas bíblicos. A história de Jonas, a história de José, a história de Maria, a história de Ruth. Histórias bíblicas. Nós não temos que ceder ao mundo. Mas Martinho Lutero continua: cedemos às pressões do mundo e nos envergonhamos do nosso Salvador, politicamente correto, deste mundo. Mas ele não se envergonha de nós. Ele carregou o nosso pecado, ele carregou a nossa culpa, a nossa vergonha na cruz. Ele nos dá a sua vida e perdão. Recebendo esses dons pela fé e capacitados pelo Espírito, já não nos envergonhamos do Evangelho. Nós sabemos que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E então Martinho Lutero faz esta oração: Jesus, graças te dou por me redimires e me dares a tua justiça. Com fé proclamarei corajosamente o teu nome. Amém. Queridos, nós somos chamados pela justiça de Deus. E é interessante que Martinho Lutero, ele diz que ele entrou em crise quando ele lia esse texto, Romanos 1:17, porque originalmente diz a ira de Deus, está falando da ira de Deus. Romanos 1:17. Paulo entrou em crise e ele começou a estudar. Quando o texto diz, visto que a justiça, e originalmente visto que a ira de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E ele foi estudar, até que ele foi a Abacuque, a fonte primária de Paulo. E ele entendeu, e ele percebeu lá no hebraico, que o que Abacuque estava dizendo, o que Paulo está replicando, é que realmente a justiça de Deus só é satisfeita pela fé. E que esta fé não vem de nós, é dom de Deus. Então, literalmente, o que Paulo está dizendo é que a justiça de Deus se revela no Evangelho pela fé que Ele derrama em nosso coração. E ela é manifestada por esta mesma fé. Mas o melhor da história, essa justiça não foi deflagrada contra nós. Essa justiça não foi condenatória para nós. Essa justiça foi deflagrada sobre o seu Filho, Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. E aí Paulo entendeu, por isso que ele diz, e de fé em fé, o justo viverá pela fé. A justiça não foi deflagrada contra nós, a pena capital não foi contra nós, mas foi sobre o Filho perfeito, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele morreu a nossa morte, Ele pagou a nossa pena, Ele sepultou no Hades a nossa morte, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. E isto não é slogan, isto não é chavão.
Isto não é clichê, isto é fé. Veremos Ele amanhã, quando pela graça do Senhor chegarmos à glória celestial. Quem está preparado para entrar na glória celestial? Quem tem certeza absoluta de que, dando o último suspiro aqui, automaticamente entrará no céu? Você está preparado? Você está preparado para enfrentar o justo juiz? A qualquer instante, a qualquer hora, a qualquer momento, o Senhor determinará o fim da nossa vida aqui na terra. E a Bíblia diz que o nosso espírito automaticamente vai comparecer perante o justo juiz. E o critério para poder entrar no céu é que aqui na terra se tenha testemunhado de Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Jesus é o único caminho. Nós não podemos dispensar isso, nós não podemos negligenciar essa verdade. Queridos, a certeza da justificação pela fé nos habilita a testemunhar com ousadia o Evangelho de Cristo Jesus. Quer saber? A missão mais importante, a tarefa mais urgente que nós temos é testemunhar do Evangelho. Não devemos perder tempo com outra coisa, senão dizer que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e suficiente Salvador. Que nós somos chamados, nós somos salvos para viver para a glória dEle, em função dEle. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Nós fomos chamados a viver pela fé, consequência da justificação que o Senhor Jesus nos deu, viver em usufruto, viver em função desta fé que Ele derrama em nosso coração. E com a fé vem a esperança, e com a esperança vem o amor. É este o amor para o qual o Senhor nos chamou. Foi este amor pelo qual o Senhor, Deus Todo-Poderoso, se fez carne e veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Este é o amor que nós devemos almejar, este é o amor pelo qual nós devemos viver, este é o amor que nós devemos apregoar, o amor de Deus. Romanos 5, capítulo 5, versículos 5 e 8, que o Senhor derrama em nosso coração. Examinemos, irmãos, cuidadosamente, então, estes princípios. Quais são? O primeiro princípio é a sua obra, a obra de Cristo em nós. Isaías, 700 anos antes de Cristo, falou de forma magistral, categórica, sobre a obra de Cristo em nós. Quem creu em nossa pregação? Quem creu em nossa pregação? O Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, consolar os quebrantados de coração, trazer vida abundante. O primeiro princípio para uma vida vitoriosa é a obra de Cristo em nós. Nós somos justificados pela graça através da fé e alcançamos vitória na vida espiritual da mesma maneira. Então a nossa vitória não é a vitória do mundo, a nossa vitória não é material, a nossa vitória não é filosófica, a nossa vitória não é profissional, a nossa vitória não é acadêmica, a nossa vitória não é estética. Isso é consequência da nossa caminhada com Deus. Quem anda com Deus é feliz. Que belo hino a gente canta, não é? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Bonito? Mas é preciso lembrar sempre que o presbítero Horácio Spamford, quando escreveu este hino, foi justamente quando recebeu a notícia de que as suas 3 filhas faleceram naquele naufrágio, quando com sua mãe atravessava dos Estados Unidos para a Inglaterra. No meio do Oceano Atlântico, aconteceu o naufrágio. Alguns meses depois,
ele tomou uma embarcação para então encontrar com a esposa em Londres que escapara daquele acidente. Ele pediu ao comandante, ao capitão daquele navio, que mais ou menos nas coordenadas onde acontecera o acidente, aquele naufrágio, onde ali faleceram suas 3 filhas, e o comandante do navio chamou-o, mais ou menos no lugar daquelas coordenadas geográficas. E ele foi para a proa daquele navio, e ali ele escreveu este hino: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis provações, ó certo eu estou, que apesar da aflição, eu sou feliz com Jesus, sempre sou. Irmãos, então, a nossa felicidade é independente das circunstâncias. A nossa felicidade é independente do momento. A nossa felicidade é eterna. O que nos faz ser felizes é a certeza de que o Senhor está no controle da nossa vida, haja o que houver, aconteça o que for. Sou feliz com Jesus, porque Ele me justificou. Vivemos por Ele, por meio dEle e para Ele, diz o apóstolo Paulo. A palavra de Deus ensina a vida vitoriosa ou santificação, mas sempre como sendo obra de Deus em nós. É uma obra de Deus. Então o que faz a igreja pujante, o que faz a igreja ser missionária, o que faz a igreja crescer, não são eventos, mas é a obra de Deus em nós, fazendo-nos quebrantar-nos, fazendo humilhar-nos sob a poderosa mão de Deus. O que foi que a liberdade fez com a igreja? Por que a igreja lá na Coreia do Norte, lá na China, lá nos países islâmicos, é uma igreja pujante, forte? Aqueles nossos irmãos estão caminhando para o cadafalso, estão caminhando para a morte. Aquele testemunho que nós ouvimos ontem. Cerca de 6 jovens escondidos num porão de uma padaria, num país islâmico. E quando a missionária que esteve ontem aqui abordou-os, eles disseram: nós estamos fugindo de nossos pais. Nós éramos islâmicos como os nossos pais. Mas nós conhecemos Jesus Cristo e nos convertemos e hoje somos cristãos. E então os nossos pais decretaram a nossa morte. Eles estão nos procurando para nos matar. O pastor Amauri, irmão de Sheila, conta para nós que numa dessas viagens dele a um desses países islâmicos, ele ouviu o testemunho de um pastor, de uma menina universitária, que conheceu o Evangelho, entregou sua vida a Jesus. E os pais perceberam, souberam. E eles tanto perseguiram aquela menina, que a fizeram pular do 18º andar do prédio onde moravam. Aqui não tem lugar para você, no nosso lar, na nossa casa. Você merece morrer. Portanto, pule. Não teve escapatória. Mas é nesses lugares onde a igreja mais cresce proporcionalmente. Irmãos, não permitamos que essa liberdade arrefeça a nossa fé. Não permitamos que o comodismo, que o secularismo arrefeça a nossa fé. Paulo diz: eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E prefiro estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Eu prefiro partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Não tenhamos dúvida, irmãos. Isso não é fuga. Isso não é masoquismo. Não, isso não é suicídio. Isto é fé. Nós estamos aqui para agradar a Deus. E a única razão pela qual o Senhor permite que a igreja esteja aqui é para evangelizar, é para testemunhar do Evangelho, é para que cheguemos às pessoas e as exortemos a conhecer Jesus Cristo e lhes anunciemos o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus orou pedindo ao Pai que nos santificasse pela palavra. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. O apóstolo Paulo, na mesma linha de nosso Senhor, diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. O apóstolo Paulo declara que Jesus é a nossa santificação, isto é, sua vida em nós opera nossa santificação. Esta é a razão pela qual o Espírito Santo diz: o justo viverá pela fé. Não pela carne, não pela materialidade, não pela concretude deste mundo, não pelo humanismo ou secularismo, mas pela fé na glória celestial. Paulo ainda diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios 1:30. Em Romanos 5:10, Paulo diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais o seremos à semelhança da sua ressurreição. A vitória, sendo toda de Deus, é inteiramente de graça. É por estarmos debaixo da graça que temos vitória. Então a vinda de Deus ao mundo na pessoa do seu Filho perfeito, Jesus Cristo, inaugurou esta era da graça, este estágio da graça para os fiéis. Quem crê, vê e verá a glória de Deus. Nós não estamos debaixo do jugo da lei, nós não estamos alienados de Deus, pelo contrário, nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pela graça somos salvos. Então nós estamos sob a graça, debaixo da graça de Deus, acobertados pela graça de Deus, e pela graça de Deus nós seremos aprovados diante do Eterno no juízo final. Isto é o Evangelho. A vitória, sendo toda de Deus, é inteiramente de graça. E Paulo diz então em Romanos 6, versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Sabe o que é isso? Sabe o que é que significa? Não é que nós não seremos tentados, não é que nós não seremos atormentados, pelo contrário, nós seremos sim muito tentados, muito atormentados. No entanto, sob a graça, debaixo da graça, sob a poderosa mão de Deus, o pecado não prevalecerá. Quando o pecado prevalece, é porque se transgride a palavra, é porque se desobedece a palavra, é porque se procura a soberba, agradar a si e ao mundo. A palavra de ordem é: negue-se a si mesmo. Neguemos a nós mesmos, irmãos. Neguemos aos nossos conceitos e preconceitos. Neguemos a nossa vontade. A nossa vontade, a Bíblia diz, é carnal, animal e diabólica. Nós teremos que negar a nós mesmos e resolutamente dizer que vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. Voltar para os métodos da lei traz derrota após derrota. E a tendência, e o príncipe deste mundo inocula nos incautos a ideia de que basta cumprir um ritual. Basta dizer eu creio. Quanto a isso, não se impressione, porque a Bíblia diz que Satanás crê e treme, estremece diante de Deus. E Tiago, quando diz essa palavra, é justamente nesse sentido. Não basta dizer eu creio, o inimigo também crê e treme diante de Deus. Não basta crer, é preciso obedecer, é preciso ser santo, é preciso renunciar, negar a si mesmo para que Cristo seja tudo na minha vida. Se não for assim, eu vou cair. Se não for assim, eu vou cair na tentação, eu vou cair no pecado.
E a pior derrota que pode acontecer a nós, a pior notícia que pode acontecer a nós, que pode acontecer à igreja, é o pecado. A gente tem que fugir do pecado. A Bíblia diz que nós devemos fugir até da aparência do pecado. Voltar para os métodos da lei traz derrota. Romanos 7, 19 e 24 diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero esse faço. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas o segundo princípio, o primeiro é Cristo em nós, o segundo é a palavra de Cristo em nós. A vida vitoriosa envolve princípios. O primeiro que nós pensamos é Cristo em nós. O segundo princípio é a palavra de Deus em nós. Foi este o mote da reforma. Foi este o motor da reforma. Cristo em mim, a palavra de Deus em mim. Por isso que os reformadores disseram: somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras e glória somente a Deus. Somente Deus. Cristo em mim, a palavra de Deus em mim. Para experimentar a vida vitoriosa, é preciso saber que ela existe e crer na possibilidade de alcançá-la. Saber que ela existe e crer. A vida vitoriosa não é dizer: eu era assim e agora sou assado. Eu não tinha dinheiro e agora tenho dinheiro. Não é isso, não é teologia da prosperidade. Não. A vida vitoriosa é ser fiel a Deus. Esta é a vida vitoriosa. Em toda e qualquer circunstância. Na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, quem é fiel a Cristo é mais do que vencedor, é vitorioso. É esta vida vitoriosa que a Bíblia propõe. É esta vida vitoriosa que a Bíblia propõe. Este conhecimento e fé vem do que diz a palavra de Deus. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Imaginem os irmãos se a Bíblia não tivesse chegado a nós. Imaginem os irmãos que a Bíblia é ainda hoje o maior best-seller de todos os tempos. Imaginem os irmãos, percebam os irmãos, que nenhum livro foi tão atacado e continua sendo tão atacado quanto a Bíblia. Mas quanto mais atacam a Bíblia, mais ela prospera. Apesar de nós, apesar do príncipe deste mundo, a Bíblia prospera. Foi o primeiro livro impresso na imprensa de Gutenberg. Voltaire, o grande agnóstico, ateu, iluminista, lá em Paris, ele combatendo a reforma, ele disse: olha, isso tudo é balela, esses reformados são os loucos. Daqui a 100 anos, ninguém mais ouvirá falar nesse livro de capa preta. Até então a Bíblia era sempre de capa preta. Exatamente 100 anos depois, na mansão onde morou Voltaire, estava sendo inaugurada a Sociedade Bíblica Anglo-Francesa. A Sociedade Bíblica da França e da Inglaterra, inaugurada na mansão onde morou aquele homem que disse: daqui a 100 anos ninguém mais vai ouvir falar na Bíblia. Quase ninguém sabe quem é Voltaire, mas o mundo todo tem acesso à palavra de Deus hoje. Seja o livro físico, seja como nós ouvimos ontem o testemunho da irmã Conceição, através de chips, pela internet, a Bíblia está sendo difundida por todo o mundo. Queridos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. E essa sabedoria vem pela palavra de Deus. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E não suponha esse homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 7. Queridos, nós temos que nos basear na palavra de Deus.
E a palavra de Deus nos diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. É a palavra que nos rege, não é o noticiário, não é o que está nas redes sociais, não é o que os filósofos dizem e disseram, não é o que a academia propaga, não é o que a ciência diz. O que nos rege e o que dá sentido à nossa vida é a palavra de Deus em nós. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Que vergonha nós sentimos ontem, quando a missionária disse que o que mais acontece nos países que mais perseguem os cristãos é que os cristãos que estão lá, eles estão memorizando a Bíblia. E quando eles se encontram, não é para falar sobre a última notícia, a última manchete. Quando eles se reúnem, é para recitar capítulos da Bíblia. Recitar capítulos da Bíblia. Que maravilha! E ela, pedagoga que é, ela dizia, claro, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é que nos alimenta. É isso que Paulo diz: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Precisamos amar esta lei. Por isso que o salmista também disse: compreendo mais do que os meus mestres, porque medito nos testemunhos da palavra de Deus. Tenho mais sabedoria do que os meus mestres, porque eles não meditam, mas eu medito na palavra de Deus. Irmãos, esta é a razão pela qual nosso Senhor se fez carne e veio habitar entre nós. Esta é a razão pela qual Ele é chamado de o Verbo, o Logos, a palavra viva, a palavra que dá vida, a palavra que santifica, a palavra que liberta, a palavra que nos redime, a palavra que garante a alegria e a certeza da salvação. Eu quero concluir, como temos visto nesta série de reflexões sobre a vida vitoriosa. A vida vitoriosa apoia-se em poderosas promessas, depende da justificação pela fé, envolve mistérios e hoje vimos a vida vitoriosa envolve princípios. Esses princípios são basicamente dois: a obra de Cristo em nós a esperança da glória, e a palavra de Deus em nós que nos lava, que nos purifica, que nos santifica. Resumindo e pegando carona no testemunho da missionária Conceição ontem, o que o Espírito Santo está dizendo à igreja é: ame a palavra de Deus. Gaste tempo com a palavra de Deus. Leia, medite, memorize, fale. Paulo diz: falai entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. O que ele está dizendo é: vivam a palavra, compartilhem a palavra, amem a palavra, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Eu estou concluindo pela terceira vez a leitura da Bíblia neste ano de 2021. É possível. E dá prazer, e dá gosto, dá vontade. Eu lia sempre há anos, uma vez por ano, e obedecia aquela tabelinha. Eu disse: quer saber? Eu posso correr mais do que essa tabelinha. Não que seja um método obrigatório, de jeito nenhum, absolutamente. Mas que é tão gostoso, é tão bom, que a gente, quanto mais lê, mais a gente ama. Quanto mais lê, mais a gente gosta. Quanto mais lê, mais o Espírito nos constrange, me humilha. Em qualquer situação, a vida vitoriosa, a vida cristã autêntica, parte do fundamento de que o justo viverá pela sua fé. E que, em hipótese alguma, deve trocar a fé pelo jugo da lei, deve trocar a fé pelo ecumenismo, deve trocar a fé pela religiosidade. Não! Deve trocar a fé pelo secularismo. Jamais! O justo viverá pela sua fé. Na verdade, Cristo nos libertou da maldição da lei. Gálatas 3:13. Então, pela fé, nós somos levados a entender o real significado destes dois princípios basilares. Cristo em nós,
A vitória, sendo toda de Deus, é inteiramente de graça para nós. É por estarmos debaixo da graça que temos vitória, Romanos 6,14. E em segundo lugar, o segundo princípio, a palavra de Deus em nós. Temos sempre que nos basear no que Deus nos diz. Este é o chamado de Deus, esta é a razão pela qual Deus se fez carne e veio habitar entre nós. Preparar um povo sobre a sua palavra, debaixo da sua palavra, para que este povo seja apresentado a Ele, santo e irrepreensível e sem mácula, e então consigo reine por toda a eternidade na glória celestial. Para isto basta tão somente, como Jesus diz, obedecer. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Que Deus nos abençoe. Amém. Aldir, preparou? Então vamos com Aldir. E...